Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, quinto livro do Novo Testamento, já no seu segundo assunto, confronto com as autoridades de Israel, no seu capítulo 5, em todos os seus 42 versículos. Vamos para a leitura, né? Primeiro tópico: a comunidade é sacramento do Espírito. Um homem chamado Ananias fez um acordo com sua esposa Safira. Vendeu uma propriedade que possuía, reteve uma parte do dinheiro para si e entregou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. E Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu. Repetindo, ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu, e grande temor se apoderou de todos os que estavam ouvindo. Os mais jovens se levantaram, enrolaram o corpo de Ananias num lençol e o levaram para enterrar. Umas 3 horas mais tarde, chegou a esposa de Ananias. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: é verdade que vocês venderam o terreno por esse preço? Ela respondeu: sim, foi por esse preço. Então Pedro disse: por que vocês fizeram acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os que foram enterrar seu marido estão chegando. Eles vão levar você também. Eles vão levar você, eles vão levar você também. No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, a encontraram morta e a levaram para enterrar junto do marido. E grande temor se espalhou por toda a igreja e entre todos aqueles que ouviram falar do que havia acontecido. Segundo tópico: terceiro retrato da comunidade. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Chegaram ao ponto de transportar doentes para as praças em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles.
A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, e todos eram curados. Terceiro tópico: ninguém aprisiona a mensagem da vida. Então o sumo sacerdote, com todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, ficaram cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e jogá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Quarto tópico: obedecer a Deus e não aos homens. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio, isto é, o conselho das pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Os servos, ao chegarem à prisão, não os encontraram, repetindo. Os servos, ao chegarem à prisão, não os encontraram e voltaram, dizendo: encontramos a prisão cuidadosamente fechada e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes não sabiam o que pensar e se perguntavam o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que disse para eles: os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos todos. Repetindo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote disse: nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus, e no entanto vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo-o numa cruz. Mas Deus, com a sua direita, o exaltou, tornando-o chefe supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Enfurecidos por essas palavras,
os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos. Quinto tópico: de onde vem esse projeto? Levantou-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, era doutor da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, vejam bem o que estão para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu tendas que se fazia passar por uma pessoa importante. O que é isso aqui, meu Deus? Teudas, não é tendas não. Repetindo, algum tempo atrás apareceu Teudas, é T-E-U-D-A-S, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada mais restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele acabou mal, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes um conselho: não se preocupem com esses homens e os soltem, porque se o projeto ou atividade deles é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Cuidado para não se meterem contra Deus. Os participantes do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem merecido sofrer insultos por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não paravam de ensinar e anunciar a boa notícia de Jesus Messias. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos. Hoje concluindo a leitura do capítulo 5 em todos os seus 42 versículos, né? Capítulo 5, né? Vamos ver aqui. Capítulo 5, 42 versículos. Então, no próximo vídeo, as explicações, né, do capítulo 5. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Minhas felicidades até lá.